seguir, A Hora Esportes, um giro esportivo sobre os principais eventos, competições da região e dupla Grenal. A Hora Esportes, Ezequiel Naitsky, Caetano Preto e Rodrigo Vedói. A gente vai para o tênis. Isso mesmo, Zique, um dos esportes que mais cresce no Vale do Taquari. Aos poucos, os eventos tradicionais voltam também à rotina dos sócios do Clube Tiricaça, e entre eles estão as competições internas de tênis. Os atletas já podem se inscrever no Qualifying de tênis CTC Engemor e Água da Pedra, assim como no ranking de tênis CTC. Para falar um pouco sobre esse esporte tão forte no Clube Tiricaça, está conosco na mesa o Pedro Correia, diretor do departamento de tênis. Tudo certo contigo, Correia? Boa tarde, Caetano. Boa tarde toda a equipe da Rádio A Hora e nossos ouvintes. Tudo certo, voltando para um ano de muitos torneios, né? Vamos movimentar bastante as quadras do Clube Tiricaça. Como tu mesmo falaste, as inscrições do ranking e do quali estão abertas. Então a gente está querendo bater o recorde que ao longo dos anos a gente vem alcançando, né? Sempre com mais inscritos. Começando com uma pergunta fora do tênis, porque sei o time que tu torce. Como é que tá o torcedor colorado depois do jogo de ontem? Olha, como torcedor colorado, eu acho que posso falar basicamente por todos, mas foi decepcionante, né? O que aconteceu ontem, a gente passou a semana inteira apreensivo, esperando não digo um grande desempenho, mas os 3 pontos pelo menos. E, como falei, foi decepcionante o jogo. Acho que é mesmo o pensamento de todo torcedor. Mas falando de tênis, antes de entrarmos na temporada atual, que está se iniciando, qual foi o balanço, como é que foi a temporada 2020 do tênis no Tiricaça, uma temporada tão atípica, né, por causa da pandemia? Exato, Caetano. A temporada 2020, para quem está encabeçando a diretoria do tênis, foi complicada, porque a gente entra com o intuito de fazer vários eventos, movimentar as quadras, e aconteceu que a pandemia não nos permitiu, né? A gente teve que suspender as atividades por um bom tempo, né? Pensando sempre no benefício da nossa saúde, dos nossos associados e da sociedade, né? Então a gente conseguiu ao longo do tempo voltar às atividades. A gente fez um torneio interno de simples, né? Inclusive foi um torneio que as finais foram televisionadas, fazendo com que o associado que quisesse assistir não precisasse estar no clube, né? Não fazendo uma aglomeração em volta das quadras. E ao final do ano a gente tentou fazer um torneio de duplas escolhidas, mas como o final do ano sempre é um momento de pouca data, acabou chovendo no final de semana e a gente acabou cancelando o torneio. Sim. E entre os esportes encontrados no Tiricaça, talvez o tênis foi o que ainda conseguiu realizar mais atividades, né? Foi o que menos sentiu pela característica do esporte, comparado com os outros. Acho que foi o que ainda conseguiu seguir mais a vida, né? Pois é, o tênis se caracterizando como um esporte individual, né? O jogo de simples é um atleta contra o outro, já mantém um distanciamento, a quadra tem uma metragem suficiente para tu não ficar em contato com o teu adversário, e o jogo de dupla também permite que tu tenha um afastamento. Então a gente conseguiu trazer para o clube o associado tenista, né? Claro, com o coração apertado, porque as demais modalidades não estavam acontecendo, né? Então a gente sabe que todo associado gostaria de voltar para o clube o quanto antes, mas pensando na característica do esporte e no tênis, tinha essa possibilidade de voltar mais cedo. Pedro, boa tarde, tudo bem? A gente viu que nas ruas aumentou o número de corredores, aumentou o número de ciclistas durante a pandemia. E o tênis? As pessoas também procuraram mais o tênis durante a pandemia? Aumentou em que quantidade o número de pessoas que praticam esse esporte? Muito bem questionado. A quantidade de pessoas é bem difícil te dizer exatamente o quanto aumentou, porque a gente tem essa relação a partir de inscrições de torneio. Então, ano passado, a gente conseguiu perceber algumas pessoas que migraram do futebol, que havia sido suspenso, e começaram a jogar tênis porque realmente gostam muito da prática esportiva. E sendo ela a única que estava disponível no Tiricaça, o pessoal acabou se enquadrando nesse quesito. A tendência é esse pessoal que iniciou o tênis se mantenha. Agora que voltou ao futebol, eles continuem jogando tênis. Então a gente acredita que esse ano
as inscrições do ranking provavelmente vai ter uma boa melhorada de número de inscritos. A primeira competição será o qualifying. O que tu pode falar dela, como e quando vai ocorrer, e também explicar um pouco o que é esse qualifying? O qualifying ele é um torneio qualificatório, né? Ele ajuda os tenistas que entram no clube ou até mesmo que já são inscritos em outras categorias de dar um pulo para uma classe acima, tá? A gente já tinha o qualifying pronto de 2020. A gente fez o qualifying de 2020 para o ranking de 2020 e ele está concluído. A gente só não conseguiu manter o ranking no ano da pandemia. Então a gente vai abrir o qualifying apenas para as classes que houveram desistências neste atual ano. Então a gente tem hoje as classes, a primeira classe com uma vaga, a quarta classe com uma vaga e a primeira classe feminina também a gente vai abrir o qualifying. As demais classes não houveram desistências. Lembrando que o ranking já estava pronto no ano de 2020. Sim. Já tinham os seus inscritos, já tinha as pessoas que subiram pelo qualifying. Então a gente não conseguiria abrir vaga para todas as classes, exceto aqueles que desistiram. Tu sabe que no futebol a gente sabe que tem sempre aquelas equipes que são as favoritas e às vezes outras equipes não querem jogar a primeira divisão. Como é que é isso no tênis? Tem isso? Tu disse que tem uma vaga na primeira classe. As pessoas querem preencher essa vaga ou tem gente que prefere ficar na segunda, na terceira? Tu sabe, Caetano, que a mentalidade do tênis como um esporte individual não acontece esse tipo de coisa, tu querer descer ou subir. O tenista ele tem a característica de sempre querer melhorar seu jogo e buscar novos desafios. Então sempre tu olha para cima e não para baixo. Até tu enfrentando atletas melhores, tu consegue ter um resultado um pouco melhor. Pode até perder, mas com o tempo tu vai ver a técnica dele, tu vai aprender e tu vai conseguir jogar melhor, é isso? Exatamente, Nick. Tu tem uma evolução do teu próprio jogo jogando com atletas de um nível superior. A probabilidade talvez de tu pegar um atleta de um nível muito maior e tu perder a vida inteira para ele é enorme, mas com certeza ao longo do tempo tu vai começar a se adaptar ao jogo dele e vai começar a conseguir jogar contra esse adversário. Pedro, uns 2 anos atrás, um amigo meu, ele saiu do futebol e ele começou a praticar o tênis. E ele achou o tênis um esporte muito difícil, assim, até para mim, literalmente. Pedro, quem sabe um dos esportes mais difíceis que eu já tentei praticar. O tênis é um esporte, digamos, que tem o seu porém, ou ele é um esporte que não é muito diferente, digamos, praticamente do futebol, do basquete? A gente brinca um pouco com o futebol, que a maioria das pessoas nascem Conhece, sabendo jogar. né? Eu acho que no Brasil acontece desde pequeno, tu começa a enxergar os jogadores jogando e quando tu é criança tu começa a chutar uma bola sem mesmo alguém precisar te dizer para fazer isso. O tênis eu acredito que se enquadre de uma forma um pouco diferente. Se tu não tiver acompanhamento inicial com o professor, ou o pai ou a mãe souberem jogar e mostrar para seu filho e filha, fica bem difícil o início no tênis. É bem complicado mesmo, porque é muito técnico. É um jogo que tem movimentações e coisas que tu tem que ajeitar ali na infância, sabe? Até depois de um certo tempo tu consegue pegar, mas a evolução fica bem menor. E por falar em infância, o CTC ele é um dos destaques aqui, principalmente nas categorias de base, né? Vocês com as crianças da escolinha disputam muitos campeonatos aqui e conseguem trazer bons resultados. Como é que tu vê o crescimento e o interesse dessas crianças também em participar das escolinhas, de participar das aulas de tênis do Clube Tiricaça? Na verdade, a equipe de competição do Clube Tiricaça, ela veio a partir dos pais, tá? Nós fizemos algumas reuniões, o presidente Ney e o vice-presidente Gabriel Schor de Carvalho, com os pais das crianças que queriam desempenhar um treinamento para seus filhos. Então o clube abraçou essa ideia, trouxemos um professor, nós temos cerca de 10 crianças na equipe de competição e eles levam o nome do clube estado afora e estão tendo grandes resultados, né? O empenho deles é muito grande, eles treinam terças e quintas-feiras a tarde inteira no Clube Tiricaça, esporadicamente outros dias também, mas o incentivo dos pais foi fundamental para isso acontecer. E Pedro, falando um pouco mais do ranking, quando que inicia o ranking de 2021? Eu sei que as inscrições estão abertas, tu pode falar também o valor e tem um brinde também, né, uma camiseta para quem se inscreve no ranking. Sim, Caetano. O ranking é para começar na segunda final de semana de março, tá? E o qualifying ele finaliza no primeiro final de semana de março. Então a gente precisa de uma semana para alinhar a questão das tabelas, né, dos jogos do ranking.
A inscrição do ranking são R$ 120 por atleta e é revertido desses R$ 120, R$ 20 para a instituição de caridade, né, que nós vamos ainda optar e escolher. E tu ganha uma camiseta do tênis, né, do Chiricaça também. Sim, e essa questão até dos R$ 20 ser revertidos é muito importante, que o Chiricaça vem cada vez mais abraçando essas ideias também. Não é a primeira vez que irão fazer uma doação a entidades carentes. Eu acho que ano passado também teve, né? Exato. Todo evento esportivo que o Clube de Chiricaça tem promovido, a gente capta recursos como agasalhos, alimentos, e depois a gente disponibiliza para várias instituições que tem na cidade, né? Que a gente sabe que faz parte da característica do clube sempre auxiliar, né? E Pedro, indo para o final, assim, ano passado vocês realizaram outras competições. Inclusive tu falou que teve a competição que foi televisionada. Sempre o Chiricaça tem essa mentalidade de buscar novidades. O que vocês planejam para o ano de 2021 a nível de competição, de receber atletas de fora? Como é que tá esse planejamento ali no tênis? O torneio interno que nós fizemos no último ano, que as finais, como tu citou, foram televisionadas, é um torneio que a gente faz anualmente. É um torneio de simples, mas ele acontece em um final de semana. Diferentemente do que aconteceu ano passado, que nós fizemos eles mais alongados, justamente para não haver aglomerações nas quadras do clube. Então o atleta marcava seu jogo e ia em tal horário e depois só passava o resultado. Este ano vai ser o ano que nós mais vamos ter torneios abertos no clube. Vamos ter um campeonato brasileiro infantil, continua tendo o CTG, que é um circuito de tênis gaúcho, né? E a nossa Copa CTC, que acontece em outubro, né? Que é a cereja do bolo, que é o torneio que a gente consegue trazer pessoas de fora para jogar, né? Então, pode ter certeza que esse ano haverá muita coisa boa nas quadras do Chiricaça. Sim, inclusive temos quadras em reforma ali também. As quadras cobertas do clube, a gente tinha uma data de mais ou menos 10 anos sem mexerem nelas, né? Então eram as últimas quadras que faltavam a ser reformadas e a gente a diretoria conseguiu um orçamento interessante para a gente conseguir mexer nessas quadras, e a quadra 1 está entregue. E a quadra 2 a gente acredita que daqui a uns 20 dias a gente consiga entregar também. Sim, só para o ouvinte ter noção, são quantas quadras de tênis no Chiricaça? Nós temos 7 quadras, 2 cobertas e 5 abertas. É um número bem grande, que ajuda a tornar o Chiricaça uma referência no tênis, agora já estadual, podemos dizer assim, já extrapolou talvez o Vale do Taquari. Correia, muito obrigado pela entrevista. Os microfones da Rádio A Hora estão sempre abertos a ti e ao Chiricaça, assim como as páginas do Jornal A Hora e agora até as lentes das nossas câmeras para o nosso canal do YouTube. Muito obrigado e que seja um bom ano para o tênis do Clube Chiricaça. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra estar aqui com vocês conversando sobre esporte, né? E o Chiricaça é um parceiro da Rádio A Hora, e nós, quando tivermos algumas notícias, a gente vai vir aqui falar. Um grande abraço a todos.